Salve galerinha, tudo bem? É com essa mensagem de incentivo que nós iniciamos o ano letivo de 2021. Eu sou o Juliano Matheus e serei o professor de Educação Física de vocês no ano letivo de 2021. Esse ano será um ano de desafios e de grandes dificuldades, como foi o ano passado. Talvez teremos dificuldades maiores ainda, porque esse grande problema que estamos enfrentando, o coronavírus, ainda não foi controlado. E para ministrar uma disciplina de educação física, porque como tu fala, em educação se fala de algo mais profundo, pensado, fala de mudança, e físico fala de corpo e de contato. E contato é uma palavra proibida nos dias de hoje, não é verdade? Então será um grande desafio ministrar essa disciplina neste ano letivo de 2021. No entanto, eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Eu estou me apresentando agora, mas ainda não vos conheço. Mas acredito que, ao longo das atividades, trabalhos e provas, nós vamos poder nos conhecer melhor, ok? Combinado? Nós vamos rodar agora uma vinheta e, quando eu voltar, a gente vai conversar um pouco mais, certo? Tchau, tchau! Muito bem, pessoal, nós retornamos e agora é pra valer. Como é que nós vamos trabalhar ao longo desse ano letivo? Sabemos que, para a educação física, não existe um livro didático específico, não é verdade? Vocês não recebem um livro didático. Então, como se trabalha? Vamos utilizar neste ano apostilas. Eu estarei disponibilizando no nosso grupo de WhatsApp, o grupo do 8º ano, 2 apostilas, que eu nomeei como apostila A e apostila B. Essas 2 apostilas vão estar nos ajudando a interagir, a estudar, a aprender, a fazer as atividades. Então, em todas as aulas que eu postar na quinta-feira, elas serão utilizadas. Então, fiquem à vontade para imprimir, caso seja fácil, em questão financeira para vocês, ou mesmo estar abrindo apenas no celular para poder acompanhar estas aulas. Então, eu estarei disponibilizando a apostila A e a apostila B para que a gente possa trabalhar em nossas aulas de educação física, tá bom? Eu repeti. Agora, eu espero que vocês tenham entendido. Eu fui bastante enfático. Então, vocês vão pegar a apostila A e vão abrir. Vão aí no grupo, abram essa apostila A e vão até a página 10 dessa apostila A. A gente vai ver um pouco sobre as atividades físicas na história da humanidade. Vou até colocar o print aí do texto que a gente vai fazer a leitura. Como vocês podem estar vendo aí, seção 1, atividades físicas na história da humanidade. Porque, assim, a gente tem que entender por que a educação física é uma matéria obrigatória na escola. Por quê? Por que a ética, por que ensino religioso, educação física, por que são obrigatórias? Através das aulas, a gente vai entender o porquê. Por que é necessário nós termos o conhecimento acerca de educação física. Então, estão aí com a apostila que eu postei no grupo, aberta, a apostila A, na página 10, sim? Então acompanhe justamente a leitura comigo e também a explicação. Vamos lá. As atividades físicas na história da humanidade. Ao rever a história da humanidade, é possível perceber a presença da atividade física associada a uma movimentação corporal que produziu um aprimoramento de habilidades motoras prontas para garantir a sobrevivência do homem sobre a Terra. Ao passo que estas habilidades também procuraram atender às necessidades e objetivos de cada época da história. Com o avanço do estágio civilizatório da humanidade, estas habilidades motoras passaram a ser utilizadas com finalidades de ordem guerreira, terapêutica, esportiva e educacional. Então, nessa primeira parte do texto vai falar o seguinte: ao rever a história da humanidade, o que foi que nós percebemos? A presença da atividade física associada a uma movimentação corporal que aprimorou habilidades motoras para garantir o quê? Sobrevivência. Então, pessoal, qual foi o primeiro objetivo do homem ao desenvolver capacidades físicas? Foi para sobreviver. Sabíamos que antes nada era fácil. O homem, para comer, ele precisava caçar. Então, como se caçava sem desenvolver habilidades físicas, sem desenvolver a capacidade de caçar um animal? Porque não é fácil caçar um animal. Os animais da natureza, antigamente, eram muito mais ferozes e maiores do que são hoje em dia.
Então, quem não desenvolvesse a habilidade acabava naturalmente morrendo. Então, os primeiros homens, a maioria deles morreram por quê? Porque eram fracos. E os fracos acabaram morrendo de fome. Então, o primeiro objetivo do homem ao desenvolver habilidades físicas, capacidades físicas a se fortalecer, tanto mentalmente como fisicamente, foi sobreviver. Perfeito? Depois o texto, ele vai falar o quê? Com o avanço da civilização, naturalmente, a nossa civilização evoluiu, não é verdade? Então, com o tempo, a necessidade de ser forte e saber caçar foi se tornando desnecessária. Olha só, hoje em dia, um ser humano ele consegue crescer, se desenvolver e viver bem sem saber caçar? Consegue, não é verdade? Eu consigo, até hoje. Eu acredito que vocês conseguiram até hoje, os pais de vocês conseguiram, não é? Ninguém precisou ir caçar animal na floresta para sobreviver. Beleza. Mas aí o desenvolvimento das atividades físicas ganharam qual rumo? O texto vai dizer: com o avanço do estágio civilizatório, essas habilidades motoras passaram a ser utilizadas com finalidade de ordem guerreira, terapêutica, esportiva e educacional. A primeira delas, guerreiras. Então, várias e várias batalhas foram travadas ao longo da história do homem. Vários e vários países guerrearam, um atacou o outro. E vocês podem observar que ao passo em que o tempo foi passando, a habilidade de atacar, o artifício utilizado, ele foi sendo aprimorado. Então, o desenvolvimento de habilidades físicas, de luta, de armas, dentre outras, foi sendo aprimorado. Aprimorado para quê? Para a guerra. Então, quem desenvolvia o melhor arsenal, quem preparava melhor seus guerreiros, conseguia vencer a guerra. Às vezes, um homem muito habilidoso vencia de 20 a 30 a até 40 ou 50 soldados em uma batalha. E isso aconteceu demais ao longo da história. Depois, terapêutica. O desenvolvimento de habilidades motoras tem ajudado na antiguidade, principalmente no Oriente Médio, até os dias de hoje nas questões terapêuticas. Então hoje a gente tem técnicas que permitem o relaxamento do pescoço, das costas, dos pés, enfim, são muito utilizados por fisioterapeutas nos dias atuais para trazer relaxamento para as pessoas. Esportivas e depois educacionais. O desenvolvimento de capacidades físicas hoje é muito utilizado no esporte. Vamos utilizar como, por exemplo, o futebol. Hoje, o esporte que se pratica no Brasil, por exemplo, o futebol que se pratica no Brasil é totalmente diferente daquele que se pratica na Espanha ou na Inglaterra. Mas por que, professor, se é tudo futebol? Vocês podem observar que na Inglaterra ou na Espanha os jogadores são mais preparados. Eles têm uma melhor alimentação, eles têm mais disciplina, eles têm treinos aperfeiçoados. Então, assim como os guerreiros na antiguidade conseguiam tomar outros territórios pela sua grande habilidade de luta, hoje os jogadores da Espanha e da Inglaterra conseguem se sobressair aos do Brasil porque desenvolveram melhor as suas capacidades físicas, são mais fortes, correm mais, têm mais habilidade, enfim. E por fim, educacional, para fins de educação. Hoje, vários esportes são utilizados para poder controlar temperamento. Então, pessoas que têm acessos de raiva, geralmente, eles procuram um esporte para, naquele esporte, encontrar controle. Então, vocês podem ver aonde foi que o desenvolvimento de habilidades físicas começou e até onde ele se desenvolveu. Isso mostra a importância da educação física, seja na prática da vida cotidiana, como no estudo da escola. Vê como é importante? Vamos ver o segundo parágrafo. Desde os primórdios da civilização, assim que o homem se pôs de pé, sempre necessitou da ação dos movimentos corporais. Segundo Ramos, que é um historiador, o homem primitivo tinha a sua vida cotidiana assinalada, sobretudo por duas grandes preocupações: atacar e defender. E eu acho que isso, na explicação anterior, eu já deixei claro, não é verdade? Terceiro parágrafo. Analisando as ações do homem primitivo, podemos dizer que se tratava de um autêntico programa de atividades físicas com exercícios naturais. As ações como nadar, correr,
trepar, arremessar, saltar, empurrar, puxar, foram facilitadas cada vez mais pelo aprimoramento dos sentidos, das habilidades motoras e da força, assinalando assim a sobrevivência do homem primitivo através da aquisição de um verdadeiro repertório psicomotor. Então, o homem foi se desenvolvendo não somente intelectualmente, mas também fisicamente. Só que tudo começou lá atrás. Tudo começou com a necessidade de atacar e de se defender. Então o homem aperfeiçoou a sua capacidade de nadar. Olha só, o primeiro homem que nadou, quem foi que ensinou ele? Quem foi que ensinou a primeira pessoa do mundo a nadar? Já pararam para pensar isso aí? Foi a necessidade de caçar, de fugir, de se defender, que permitiu ao homem o desenvolvimento da capacidade de nadar, correr, trepar, arremessar, saltar, empurrar, puxar, enfim, todas essas habilidades físicas, motoras, feitas pelo corpo, foram desenvolvidas mediante a necessidade do homem primitivo de atacar e de se defender. Hoje, todo esse aprimoramento físico é utilizado para vários fins. Para o esporte, como eu já citei, é utilizado na questão educacional, na guerra e para terapia. Então, vocês têm agora uma prévia noção, uma noção inicial do porquê a educação física é tão importante para a história da humanidade. Entenderam? Perfeito. Vamos agora abrir a outra apostila, é a apostila B, tá bom? Eu quero que vocês abram essa apostila, a apostila B, deixem ela aberta na página 5. A apostila B, que foi disponibilizada no nosso grupo de WhatsApp do 8º ano, a apostila está aberta, deixe aberta na página 5. Quem já abriu, viu que nós temos um exercício com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões. Um exercício com 7 questões. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o caderno de educação física e vão transcrever todas essas questões para este caderno. Se ainda não tem, corre lá no comércio e compra, tá bom? Um caderno de educação física, que vocês vão utilizar muito. Já adianto desde já. Vai lá, compra esse caderno, ou se já tem, abre esse caderno, copia essas 7 questões de educação física, tá bom? E respondam. Essa será a nossa atividade de hoje, dessa aula inaugural, da primeira aula de educação física que nós estamos tendo nesse ano de 2021, tá certo? Então, vocês terão isso como atividade inicial. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, que participaram. Quero pedir que continuem participando, tá bom? Toda quinta-feira eu estarei postando um vídeo e estarei postando atividades que vocês vão fazer naquele respectivo dia. Eu vou ficar os 2 horários ali disponíveis para você tirar as suas dúvidas. Depois daquilo ali, por favor, não entre mais em contato comigo, tá bom? É só na outra quinta-feira. Fez a atividade? Você deve estar se perguntando: professor, eu fiz, mas vou fazer agora o que com ela? Vocês vão tirar uma foto da atividade feita, copiada e respondida e vão mandar para o meu WhatsApp, tá bom? Manda lá no privado, não manda lá no nosso grupo. Manda no meu privado, porque ali eu vou avaliar, corrigir e dar o visto e marcar ali que o aluno fulano de tal fez essa atividade. Combinado? Então, a gente termina por aqui. Agradeço a todos que participaram. Até a próxima.